Mas a grande dúvida que fica com todos esses problemas, com as pesquisas de opinião sobre Lula, ainda mostrando um bom nível, juntando, é gozado, né? Toda pesquisa de opinião lá atrás, você juntava bom, ótimo e regular como aprovação. Aqui o Estadão tira o regular. O regular é ruim. Então não... Mas uma coisa que fica em dúvida é o seguinte: você tem hoje uma desagregação da informação monumental, né, com rede social e tudo, e os jornais que deveriam dar um mínimo de ritmo aí, de racionalidade, fazendo as críticas consistentes, fazendo o reconhecimento consistente aí. Mas em que pé que está hoje o bolsonarismo, a mídia em relação ao bolsonarismo, em relação ao lulismo? O nosso entrevistado é do Manchetômetro, um dos grandes especialistas do setor, que é o João Férez Júnior. Opa, cadê o João? Estou aqui. Eu estou aqui. Entrou. Agora entrou a imagem. Bem? Está sem imagem aí. Não, pensei. Estou vendo você bem aqui. E daí, João, como é que você está vendo aí essa questão do papel da mídia, mais agora, recentemente, aí, com esse negócio do Rio Grande do Sul, mas também em relação a essa questão fiscal? Como é que você tem visto aí o comportamento da mídia? Voltou ao padrão pré-Bolsonaro, não? Então, Nassif, eu acho assim... Quanto à questão fiscal, a mídia nunca foi a lugar nenhum, né? Nunca saiu do lugar. Não. Eu estava falando, eu falei em outro lugar, assim, os caras jogam parados, como dizem no futebol. Né? Eles não saem do lugar, cara. Então, assim, eu acho que é tipo uma ideia um pouco astronômica, assim, é como se fosse um astro que tudo girasse em torno. Então a mídia pode até mudar de posição em relação a algumas coisas, mas essa questão econômica realmente, você sabe disso, né? Eles não arredam pé. Então tudo que pareça com gasto público é ruim, né? Tudo que pareça com privatização é bom. Assim, é impressionante. É um negócio inacreditável. Então, eu acho que essa é a grande lente. Olha, cara, eu chego a essa conclusão, uma conclusão simplista, estou falando um negócio bem simplista, mas assim, depois de estudar há 15 anos esses caras, todo dia essa cobertura, a gente analisa de tudo quanto é jeito, e é impressionante, assim, porque eles redefinem o campo ideológico, eles tratam bem depois tratam mal. Agora, uma coisa que eles são sistematicamente contrários ou favoráveis é a agenda fiscalista, alguns chamam de neoliberal, ortodoxa, tal. E é claro que, por exemplo, o PT e a esquerda, por ser contrário a essa agenda, eles recebem um tratamento mais também consistentemente negativo. Então, assim, os níveis de negatividade do nosso relatório semanal, eles estão razoavelmente altos, né? Eles pioraram, eu diria, né? O ponto mais negativo foi em março do ano passado, melhorou um pouco no meados do ano, final do ano passado, começo desse ano começou a piorar de novo e está piorando progressivamente. E eu acho assim, por que tá, a pergunta que resta assim, é uma coisa tipo, por que estaria piorando progressivamente, né? Qual é a razão por trás disso? Eu acho que depende muito depende muito, na verdade, do agendamento, entendeu? Quais são as notícias que estão... Então, por exemplo, quando agendou Petrobras e quando tem muito debate econômico, aí a cobertura do Lula do governo vai para um buraco, assim. Aí combina isso com Israel, porque eles também são muito sionistas, né? Aí, junta tudo isso, eu vi, inclusive, um mapa muito interessante outro dia com as mídias de vários países e com cores mostrando quanto mais alinhados a Israel não. A brasileira é a mais alinhada, mais que a dos Estados Unidos, para você ter uma ideia. Inacreditável, Rafael. Inacreditável. Então, assim, se você tem um agendamento de temas que são temas que eles têm essa posição forte, aí realmente a cobertura do governo do Lula vai lá para baixo. Quando as questões são diferentes, por exemplo, relação com o Lira e tal, aí a coisa fica um pouco mais... Nunca chega ao equilíbrio, é sempre muito negativa. Agora, João, sabe uma coisa que eu não consigo entender? Quando você pega as diversas pesquisas que saíram por aí,
eles pedem para dar nota para cada uma das áreas do governo. De repente você vê educação com uma boa nota. Daí você fala, vem cá, mas se eu tivesse que dar uma nota para a educação hoje, eu não saberia. Eu não sei quais os indicadores, eu não sei, o ministro não fala nada. Você tem uma discussão muito mal explicada sobre o novo ensino médio. Então, quando você pega cada área lá e vê a nota das pessoas, não tem embasamento nenhum. Talvez as pessoas gostem mais de educação ou gostem mais de segurança, mas não reflete a avaliação de governo nessas pesquisas. Você está falando das pesquisas de opinião quando eles perguntam para a população sobre educação. Quando pergunto, deu uma nota para cada área lá. É um chutômetro só. Porque assim, Nassif, eu faço muita pesquisa qualitativa também, né? Grupo focal e tal. Então, essas perguntas, o problema é o seguinte, o cidadão comum não conhece, assim, se aquela política que está sendo perguntada é uma competência municipal, estadual, federal. Então, se chegar na pesquisa e perguntar sobre educação, o cara vai responder sobre a escola do bairro dele, que é municipal, provavelmente, escola de ensino fundamental, entendeu? No máximo sobre escola de ensino médio, que é estadual. Então, assim, é meio que uma impressão sobre a educação, e aí a gente precisa supor, não, o governo federal tem uma certa responsabilidade, que os brasileiros comecem a pensar, né, que a educação está melhorando, por mais que, assim, os instrumentos que ele tem para fazer isso são muito limitados, a gente sabe. Ainda mais se, por outro lado, o jornal está pedindo rigor fiscal, né, cara? Assim, diminuição de gasto. No fundo, o que a gente tem é uma população aí pessimamente informada, não apenas, digamos, o pessoal que se alimenta de rede social, mas de uma maneira geral, né? Eu acho que esse é um dos modos fundamentais aí para um deslanche do país também, né? Certamente, mas eu acho assim, essa coisa de... meu Deus do céu, preciso pôr esse telefone no mudo. Essa coisa de informação, Nassif, aí volta aquela nossa velha questão, né, cara? Porque assim, não sei se falei aqui na última vez que a gente conversou, a gente tinha um problema que é essa mídia que faz uma cobertura completamente enviesada, sempre preocupada, na verdade, na privatização e diminuição do gasto público, e agora a gente tem dois problemas, que é essa mídia que continua fazendo a mesma coisa e as redes sociais que estão, por exemplo, dominadas por Bananinha, Pablo Marçal, pessoas desse quilate, que estão fazendo coisas que são criminosas realmente, né? A gente tem dois problemas, e aí, assim, como a gente vai se comunicar com a população? Eu acho que esse projeto do governo que tinha sido Lula 1 seria criar uma mídia de massa. Sempre falei para todas as pessoas com quem eu pude conversar, né, e não foram poucas, posso te dizer assim, você até imagina os nomes de alguns deles, assim, que isso era uma coisa fundamental, porque sem um meio de comunicação que seja minimamente equilibrado, que dê voz para o governo, colocar a política pública está fazendo, informar a população, basicamente, né? Formar a opinião da maneira mais sadia possível. Você não tem como. Aí, quer dizer, a política pública comunica, mas a política pública comunica de uma maneira muito simples, Nassif. A política pública comunica assim, o cara recebeu o Bolsa Família, tal, ele sabe que aquele programa é legal, quem deu o Bolsa Família foi o PT, ele provavelmente vai votar mais no PT, entendeu? É assim que comunica. Se a educação melhorar muito com o investimento massivo federal e tal, aí as pessoas vão ver que a educação vai melhorar, provavelmente as pessoas são tocadas pela questão da educação, tem filho na escola, essas coisas, então, aí vai ter. Agora, para melhorar a educação, precisa de investimento absurdo e precisa resolver um problema federativo, de pacto federativo, que você sabe que isso, né, combinado com estados e municípios e tudo mais. Então, assim, é complicado, cara. Se você não tiver um canal de comunicação de massas, não adianta, você não vai ganhar com a Janja nas redes sociais, entendeu? Fazendo post. Agora, não vai. A comunicação de massa, a própria verba da IBC lá atrás foi uma verba muito, muito alta lá, mas é aquela coisa, né? São Paulo, quando montou a Fundação Padre Anchieta, quando montou a TV Cultura, trouxe um grande especialista lá, Roberto Mui Laerte, que lançou as bases que se manteve aí, conseguiu sobreviver a inúmeros governos, né? Ali não houve o mesmo cuidado assim de fazer algo profissional assim. Ora, Cif, eu sou paulista, cresci vendo a TV Cultura, e assim, eu acho que a TV Cultura foi estuprada pelo PSDB. A certa altura do campeonato,
os caras estavam por, acho que durante o governo Serra, já era muito conservador, né? Tinha aquele Conder lá, que era ultra neoliberal, fazia assim, era super ideológico, eu não gostava, o Jornal da Cultura era péssimo. O resto a produção cultural era legal. É, isso. Né? Mas aí piorou muito, porque teve uma época que eles punham um âncora, que era um âncora super reaça, não me lembro o nome, se era o Heródoto, alguém mais, e mais como comentarista o Pondé, ou às vezes um outro Mulhaete, que foi secretário de Cultura de São Paulo mais recentemente. Assim, era só... Hã? Acho que é Eduardo. Eu fui afastado da TV Cultura, rompido o contrato pelo Paulo Marcum, porque eu usei criticar a publicidade da Sabesp nos estados do Nordeste, aqui na pré-campanha